Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Herculano, o Método que Melhor Mediu Kardec, que acontece toda quinta-feira, sempre na companhia de Heloísa Pires, a filha do Herculano. Pessoal, não temos apenas esse programa de Herculano, não é? Temos 5 programas semanais, né? 8 ao todo, porque o programa do sábado é mensal, sempre um programa diferente dia do sábado, né? Então, no domingo, temos o programa Bezerra de Menezes, trazendo aqui Luciano Klein, historiador e biógrafo de Bezerra. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, com a querida filha do Hermínio Miranda, Ana Maria Miranda, um programa semelhante a esse aqui que eu faço com Dona Heloísa, só que sobre a vida e a obra do Hermínio. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária, com o historiador e pesquisador Silvio Mariano, um programa sobre livros, o que sai aí no movimento espírita, livros que são lançados e livros já celebrados, já consagrados pelo público espírita. Na quinta-feira, esse programa aqui com Dona Heloísa, né? Mais semelhante a esses programas semanais, sempre às 20 horas, e aos sábados temos os programas mensais. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, o Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Todo segundo sábado temos o programa Memórias e Reflexões, com o querido César Perry, ex-presidente da FEB e da UGE. É um programa que traz as memórias do César e do movimento espírita brasileiro, do qual ele conhece as entranhas. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias. É um programa sobre documentos, fontes primárias, textos da época do Espiritismo no alvorecer em França, com a letra de Kardec, de Amélie Boutet, dos médiuns, né? Programa singular que vai haver uma mudança, mas o patamar vai ficar o mesmo, não é? Em breve anunciarei a vocês qual é essa mudança. E no quarto sábado temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com o articulista Leonardo Marmo Moreira, que escreve para Reformador e para o Consolador, é um homem da imprensa, é um programa sobre tudo que sai na imprensa do Brasil naquele mês. Então, 8 programas à disposição de vocês. Pessoal, mas vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade de estudarmos a obra de Herculano. Este que foi o guarda noturno do Espiritismo, o zelador do Espiritismo, e como tão bem disse Emmanuel, o método que melhor mediu Kardec. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa reunião de estudo, nosso programa da noite de hoje, trazendo aqui imediatamente Dona Heloísa Pires para conversar conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui em mais uma noite de programa de Herculano, o método que melhor mediu Kardec, na companhia agradabilíssima de Dona Heloísa Pires, a quem eu vou dar boa noite. Tudo bom, Dona Heloísa? Tudo bem, melhor agora, em homenagem a meu pai. Muito obrigada. Dona Heloísa, olha, eu sempre pergunto a Dona Heloísa como é que foi a semana, o que é que tem algo de novo aí nas atividades. Dona Heloísa, a senhora gravou um programa, não é? Aqui pertinho da gente, né? No Rio Grande do Norte, foi isso mesmo? É com o Tavares. E eu não posso esquecer, primeiro, porque tem 2 Tavares entrevistadores. Ele fica nos bastidores, mas conversa com a gente, dá palpite. Então, é uma delícia. Eu ponho, quando eu tomo nota de alguma coisa, Tavares do Rio Grande do Norte e o Bruno Tavares. Pronto. Ô, Dona Heloísa Pires, me diga uma coisa, qual é o Tavares verdadeiro dos dois? O Tavares é ET. Então, esse tem o planeta dele. Agora, o Bruno Tavares está aqui com a gente. Meu amigo Tavares do Rio Grande do Norte, olha, eu estou com ciúme, viu?
Eu pensei que eu era o único entrevistador, o único do programa que era Tavares, aí me aparece esse Tavares do Rio Grande do Norte, olhe, olhe, por causa de Dona Heloísa eu vou aguentar isso, viu, Tavares, viu? Ok. Meu amigo, um abraço, um abraço. Quem ama Herculano pode ser Tavares da Silva, fulano, beltrano, cicrano, tá ótimo, né? Eu penso isso também. Dona Heloísa, a gente estava conversando, eu daqui a pouco vou mostrar a obra da noite, a gente sempre traz uma obra. Dona Heloísa, o Herculano, hoje a gente vai falar sobre parapsicologia. Me permita dizer uma coisa, seu pai às vezes é cansativo. Cansativo na imensa multiplatividade que ele teve na Terra. Dona Heloísa, veja bem, o homem era filósofo, escritor, poeta, falava sobre a astronáutica. Você pega o espírito do tempo, ele vai para a antropologia, escreveu sobre antropologia, né? Sobre tudo. No espiritismo nem se fala mediunidade, tudo. Aí também, né, a gente vê o Herculano conhecedor da parapsicologia, não é? Dona Luísa, esse homem está desencarnado, mas Herculano não para, Herculano está em tudo que é o departamento do conhecimento humano na Terra, Dona Heloísa. Se aposentou pelo jornal, deu aula na faculdade de Araraquara uns tempos, depois o Bezerra de Menezes disse que o lugar dele era em São Paulo, largou tudo lá e veio. Olha, esse espírito é incrível, eu convivi de perto e posso falar, impecável, graças a Deus, sorte dele. A impressão que eu tenho é que 24 horas do dia era muito pouco para Herculano, viu? Por isso Mas ele, que ele batia na máquina de madrugada, né? ele dava toda atenção para a família. Nós, sobre namoro, dificuldade, a gente falava primeiro com o pai, porque a mãe ficava muito nervosa. O pai acalmava, ria, brincava. Então, ó, foi uma experiência muito, muito linda. Quero repeti-la, mas não sei se me permitem, que eu acho que eles estão mais em cima. Dona Luísa, a senhora disse aí, quer dizer que no seu tempo de namoro era mais fácil falar com Herculano do que com Dona Virgínia? Sempre foi, porque o pai, eu não sei, ele era uma espécie de médico, psicólogo, um encanto. Eu te contei, né, que quando eu fui perguntar por criança eu era, por que ele não batia, não deixava de castigo, ele disse, porque Jesus me enviou os melhores espíritos que estavam lá. Olha, isso acompanha a gente a vida inteira, essa gratidão. É isso, e os pais da Terra mirem-se Herculano, né? Que é uma dificuldade muito grande esse período da juventude, dos pais, essa coisa de namoro. Tratar com o primeiro namoradinho, Maria, Maria. O ciúme, Dona Heloísa, eu sou ciumento. Já pensou? Tá vendo? Ai, que bonitinho. Ah, meu Deus. Mas elas contam com quem estão namorando. A mais velha vai casar agora, né? Já está noiva, vai casar. Aí, mas eu digo que é difícil. Quando começou o namoro, o camarada chegou, veio para casa da gente, aí eu fico todo sem jeito, né? Todo sem jeito. O pai, já, o Vicente, entrou em casa, já fazia sessão mediúnica com o pai, o Zé Carlos também, o da minha irmã Helena, não tinha problema. Dona Heloísa, eu aqui no Recife, eu gosto de um clube chamado Santa Cruz, né? Aí Bruninha, o rapaz que ela vai casar, né? No início do namoro, o rapaz gosta do clube que é o rival, o inimigo do meu, o esporte. Aí eu disse, minha filha, você não podia arrumar outro de outro clube. Não. Isso é besteira, Olha, Dona Luiz. família se destrói por causa de partido político. Hoje ele vê o jogo do meu clube comigo, né? Ai, que lindo, menino. Olha, esse é bom.
vamos orar para dar tudo certo. E Dona Eva de lá também toma conta. Dona Heloísa, não passe pano, não. Ele é bom, não. Ele é sabido. Ele é sabido. Fica me agradando, para me agradar. Você é agradável e lindo isso. Você é o pai daquela com quem ele vai casar. Tem que te tratar muito bem. Dona Heloísa, vamos lá. Olhe, vamos agora mudar o diapasão. O diapasão. Pessoal, a obra de Herculano para a psicologia, hoje e amanhã, não é? É uma obra maravilhosa. Dona Heloísa, lendo aqui a parapsicologia, não é só dominar o conhecimento, não é? Falar, conhecer aquilo do que trata, né? O que eu depreendi aqui é que o Herculano foi um pioneiro. Ele dedica esse livro aos alunos do primeiro curso de parapsicologia de São Paulo, que foi ministrado por ele, Herculano, Dona Heloísa. Quer dizer, Herculano foi um pioneiro e ele participou também da primeira instituição paulista de parapsicologia, não é? Que foi a primeira no gênero, não é? Então, seu pai foi quem praticamente introduziu a parapsicologia em São Paulo, pelo que ele disse. Ele era pioneiro. A pedagogia espírita, também ele que trouxe, escreveu um livro, Pedagogia, mas fizeram barulho. Não existe pedagogia espírita, não sabiam nem o que é pedagogia. Então, ele lutou, tinha uma revista, criou uma revista, e ele, como tinha dificuldade em conseguir artigos, ele acabou fechando quando inclusive em vigiar a turma, né? Que alguns ficavam como o padre Quevedo, outros queriam para negar o espiritismo. Aí ele fechou o instituto e na pedagogia ele acabou com a revista, porque todos diziam não existe pedagogia espírita. E como vamos ensinar o conhecimento desse mundo novo? Se não com a reencarnação, com a visão sem olhos. A turma é difícil. Dona Heloísa, aí vamos lá. Tá? Herculano, sempre muito didático, Herculano divide a obra em duas partes. Né? Primeiro, para a psicologia hoje. Segundo, para a psicologia amanhã. Vamos para a primeira parte, a parapsicologia hoje. Né? No espiritismo, a gente trata da mediunidade. Né? O Rainer tratou da parapsicologia, não é? Então, dessa percepção extrasensorial. Aí o Herculano aborda o que eu achei magnífico, Dona Heloísa, né? Por exemplo, a visão sem olhos, veja bem, a linguagem da mente, mais a mecânica da vida. O Herculano colocando que essas percepções extrasensoriais da visão sem olhos, da linguagem da mente, faz parte da mecânica da vida, algo perfeitamente natural. Por isso merece ser estudado até por uma ciência, não é, Dona Heloísa? Não, e nos Estados Unidos, vários cientistas continuam desenvolvendo a parapsicologia. Em Kirov, na Rússia, cortaram, porque é um país materialista. Mas não adianta, a verdade surge a cada dia. Somos, diz Herculano no livro Espírito e o Tempo, homens trino. O José Heine concordou. Eles concordam em tudo com Kardec. Somos mentes extrafísicas encarnados no nosso estágio de evolução, revestido pelo perispírito, que se expressa através do corpo físico, que é apenas instrumento de trabalho, mas que oferece resistência, condicionamentos do passado, exigindo orar e vigiar de Jesus de Nazaré. Dona Heloísa, a senhora colocou muito bem, não é, que Heiner concorda em tudo com Kardec. Porque há alguns espíritas que dizem, né, para que estudar para a psicologia, que a gente já tem o espiritismo e a mediunidade. Só que o Herculano diz que sim, que o espírita deve estudar a parapsicologia.
o desenvolvimento da nossa civilização, as metamorfoses que acontecem em nós mesmos. Viemos do horizonte primitivo, já em contato com os médios, como Leon Denis explica naquele livro, Depois da Morte, fomos não crescendo. Tivemos vários deuses, criamos vários deuses, fomos amadurecendo. Depois, o horizonte profético, o profeta era um deus, e esses resíduos continuam até hoje. Endeusamento dos médios, dos palestrantes, e até os vários deuses, porque tem gente que também fica endeusando o espírito que pensa que é Deus. Então, há que nos conscientizarmos e acompanharmos com a nossa mente esse crescimento em direção ao religare, as luzes do universo, a mente universal, Deus. Ô, dona Heloísa, há um momento aqui que o Herculano, a gente sabe que Allan Kardec teve um apoio muito grande de dona Amélie Gabriele Boudet, né? Linda, linda, Amélie. Sua esposa maravilhosa. Digamos assim também, o Herculano teve o apoio em todas as horas de dona Maria Virgínia Pires, na sua missão. Sempre, sempre, sempre. Ela falava, viemos trabalhar pela divulgação do Espiritismo. E apoiava o pai em todas as horas. E olha que ele criava muito alvoroço quando deturpava o Evangelho, com o corpo fluídico de Jesus, com passes elaborados, parecia um balé. Ele falava tudo, mas venceu. Depois que desencarnou, alguns anos depois. Agora, semelhante a Herculano, o apoio de dona Virgínia, semelhante a Kardec, o apoio de dona Amélie Boudet, o Herculano aponta, né, que no trabalho do Heine, do José Benck Heines, sempre estava ali junto, apoiando a parapsicóloga, sua esposa, dona Luíse Heine, né, dona Heloísa? Um casal também muito lindo, né? Eu também. E quando eles começaram, eram considerados loucos. Aí, na medida em que publicavam as fotos, os livros, viram que é uma verdade, mas que os governantes do nosso planeta não querem saber, porque eles querem o homem que teme a vida, que teme a morte, o homem que não desenvolve a força do pensamento na conexão como as dimensões melhores. Aliás, há um trabalho para grudar as crianças no barro da terra, na sensualidade doente, exacerbada, na incompreensão da moral cristã. Então, é a descida da espiral de evolução que vai preparar uma outra subida, se Deus permitir. Dona Heloísa, vamos lá agora para a segunda parte do livro, né? A gente viu a parapsicologia hoje, a parapsicologia amanhã. O Herculano, brilhante, né? Ele diz que fala sobre a parapsicologia e as transformações sociais, a parapsicologia, a civilização do espírito, e fala, dona Luiz, sobre o desenvolvimento moral, que o homem vai dominar completamente essas percepções extrasensoriais, elas vão se aguçar com o desenvolvimento moral do semelhante, a evolução espiritual, não é, dona Luísa? Nossa, é uma abertura incrível para a gente evoluir, tentar crescer. Porque se morremos amanhã e ao nada, ou se estivermos fechados no corpo físico como um pássaro numa gaiola, como dizia Kardec, seria o caos. Já temos dificuldades para crescer. Agora, há uma indução hoje ao desequilíbrio emocional, porque interessa a muitos indivíduos, mas felizmente logo vai mudar, porque essa visão que o Espiritismo trouxe, que a física hoje apoia, inclusive a física quântica, e que a cada dia vários cientistas apoiam, vai organizar a grande mudança no nosso querido planeta Terra. E aqueles que não acompanharem vão continuar crescendo em mundos primitivos, onde serão úteis, porque auxiliarão os irmãos
que ainda não se desenvolveram, porque alguns são muito desenvolvidos no intelecto materialista, mas poucos desenvolvidos na moral espiritualista, moral cristã, o exemplo de Jesus de Nazaré. Então, Luiz, aí o Herculano falando sobre a parapsicologia na civilização do espírito, o desenvolvimento dessas percepções vai descambar para a transformação social também, não é, dona Luísa? Sociedade. Nossa, basta ler os exemplos que o pai apresenta. São exemplos incríveis. A visão sem olhos. Tem a história daquela senhora que está em casa, longe quilômetros da casa da filha, e ela vê, de repente, a netinha, que era um bebê, vomitando e podia se afogar. Ela pega o telefone e liga para a filha, que confirma o fato, a menina é atendida e tudo bem. Isso é maravilhoso. Mesmo no cuidado que agora vão ter os que acreditam em manifestar o seu lado pior. Vai haver dentro do próprio indivíduo um desejo, uma conscientização para fazer o que é correto. E nessa hora linda, que aquele Daniel Goleman escreve em QI versus QE, de nada vale um intelecto poderoso se não houver amor no coração. É verdade. Então, é isso que a parapsicologia faz. Nos encantarmos com nossas possibilidades. Porque Kardec já diz, ninguém está fechado no corpo físico como um pássaro numa gaiola. Somos, diz Herculano, homens trinos. Mente extrafísica, concorda Joseph Heine, Luísa Heine e outros parapsicólogos, mente extrafísica, que é o espírito, pensamento e vontade, agindo sobre o perispírito, que a parapsicologia chama de corpo bioplásmico, porque viu na máquina que o corpo é lindo, iluminado quando se faz o bem, e parece, às vezes, um céu constelado, azul com muitas luzes, estrelas. O que é necessário? Fazer o bem. Mas nós temos que orar e vigiar, como disse Jesus, porque ainda nos perdemos várias vezes nos atalhos escuros que nós utilizamos em outras épocas. Então, é necessário orar e vigiar. E educar é um ato de amor. Isso, o Winnicott, Freud e os pais, como diz Chico, pais, não entreguem seus filhos à tecnologia. Estão entregando a educação, que é uma deseducação, nos aparelhos eletrônicos. É celular para cá, para lá. Eu vi esses dias que proibiram nas escolas, esqueci a região, as escolas municipais vão exigir horário para pegar o celular. Pode pegar na saída e pode pegar no recreio, porque senão ninguém aproveita mais nada. Dona Heloísa, minha última pergunta para a senhora. A gente, no movimento espírita, dona Heloísa, a gente passa o ano todo, a vida toda divulgando, né? A doutrina, as obras de Kardec, as obras complementares e, claro, o Evangelho. O Evangelho. Evangelho, nossa, eu Agora, amo. na noite de hoje, dona Heloísa, como o tema foi para a psicologia, né? E o Espiritismo não é só religião, é ciência e filosofia. O Gabriel Delane, o Gabriel Delane, apóstolo do Espiritismo, tem um pensamento que o Herculano, tanto que concorda, como a gente vê o trabalho do Herculano. O Gabriel Delane diz isso também, né? Que o Espiritismo ou será científico ou não sobreviverá, do lado do aspecto científico. E o Herculano compreendeu isso, não é, dona Luísa? É preciso também, o Evangelho é o mais importante, mas é preciso também a gente estudar a ciência espírita, não é? Claro, para sabermos o que somos, até onde vamos. Tem uma história linda nesse livro do pai, de um casal que perdeu o filho numa guerra.
e vai procurar o filho que havia. Mas quando eles chegam lá, tinha 2.000 túmulos. A mãe desanimou, mas quando ela olha, ela vê o filho como se estivesse encarnado, com a farda do país, rodeado por dois jovens, também com a farda do país deles. Aí a mãe diz: achamos nosso filho. Olha, tem um corredor, e pela intuição, pela percepção extrafísica, ela chega ao túmulo do filho. Gente, como tirar essa visão? No livro O Céu Existe, no filme O Céu Existe, o pastor protestante, quando o filhinho dele descreve o mundo espiritual, a semelhança de André Luiz, pesquise quem diz que André Luiz não é o melhor, pesquisem. E o que seria, quanta diferença? A mulher que era protestante estava revoltada com a ideia do pastor protestante da igreja que ela frequentava de apresentar o mundo espiritual com casas, árvores. Aí ele pergunta para o filhinho dele, quando veio de quase morte, o filhinho descreve do mesmo jeito. E o filhinho ainda diz mais, ele reconhece o avô quando era jovem, porque ele diz: neste céu não existe idosos, ele fala bem, nem quem use óculos. Então, é uma abertura que pastores protestantes dos Estados Unidos, neurocientistas também dos Estados Unidos estão fazendo. Agora, espírita, se diz espírita, não pesquise e pensa que só o espiritismo faz essas coisas. Pesquise. Dona Heloísa, que história linda a senhora contou. É até bom. Leiam para a psicologia hoje e amanhã. E o Herculano com acessibilidade a essa história da mãe no túmulo do filho, não é? E localiza o túmulo. Isso é uma coisa linda, os exemplos de percepção extrasensorial. Não é? Leiam para a psicologia. Todos, ele tem quase 100 livros, ou 100 livros escritos, um melhor do que o outro. Abençoado seja, querido Pai. Dona Heloísa, podemos orar? Vamos orar. Vamos orar. Ah, eu falei, vou repetir, aquele doutor Costa Nota, ele também diz que a oração desenvolve o cérebro e permite o iluminar de regiões que indicam um comportamento saudável. Então, vamos orar. Bom, nesse momento do religare, então, agradecemos a Dona Heloísa, agradecemos ao professor Herculano por mais uma noite de estudo da sua obra, e seja em qual aspecto for, na filosofia, na religiosidade ou na ciência, agradecemos a Jesus por termos essa inteligência brilhante que foi Herculano Pires, desbravando para a humanidade todo esse admirável mundo do conhecimento espiritual. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos mais um programa da noite de hoje. Meus queridos amigos e irmãos, eu quero dedicar esse programa à minha mamãe Eva, no plano espiritual. Minha mãe, te amo, não te esqueço. Fica com Deus, mamãe. E, Dona Heloísa, eu vou avisar para o pessoal aqui que, por um problema, a gente tem que sair do lufa-lufa nessa época do carnaval, né? Na semana do carnaval, de segunda a sexta, não vai ter programa, não é? Porque não terei como gravar. E eu e Dona Heloísa, a gente precisa descansar, porque ninguém é de ferro, não é, Dona Heloísa? Nossa, é um instrumento maravilhoso. Cuidam do carro, cuidam do computador e às vezes esquecem de cuidar desse, que é o melhor instrumento. Bebem, usam droga. Não pode, gente. É um instrumento de trabalho, que a terra vai transformar em pó para depois fazer com que as flores cresçam mais lindas. É um contínuo. Bom, eu vou ficar com saudade de Dona Heloísa, mas na outra semana a gente volta com a corda toda. Com a corda toda. Dona Heloísa,
Lembrança aí a todos, viu? Tchau, querido. Obrigada.